de casa! Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. Um lugar para dividir histórias e dar aquela força nos momentos de incerteza. Vamos aqui falar sobre aquelas coisas que a gente só conta para os de casa mesmo. Então puxa a cadeira, pega um pão de queijo que o O de Casa tá começando. E hoje, como sempre, a gente tem uma convidada super mega especial. Eu vou trazer as credenciais dela aqui. É a Sílvia Amaral, ela é de Belo Horizonte, professora Waldorf, formada também em psicologia, com especialização em psicologia hospitalar. Atualmente atua como professora de classe, tutora e professora no curso de formação para professores Waldorf em Portugal. Vive no Algarve, em Portugal, há 5 anos e meio. Sílvia, seja bem-vinda ao O de Casa. Obrigada. É um prazer receber você aqui, estou muito feliz, preciso dizer que eu conheço a Sílvia de um tempinho já, né? Não sei quantos anos, mas já né? vão Faz uns um 10, tempinho. né, Fernanda? Por aí. Meu Deus, tudo isso já? Acho que tá próximo. Tá próximo, né? Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas numa escola Waldorf, na época que eu morei em Minas, e foi assim incrível, aprendi demais. E a Sílvia, ela era assim uma pessoa a quem eu sempre recorria nos meus momentos de crise, né? Então, assim, obrigada por aceitar o convite, estar aqui com a gente. De nada, para mim foi uma grande surpresa, mas eu estou aceitando o desafio. Vamos lá. É isso mesmo, tudo entre mineiros hoje. É verdade. Eu sou adotada, vamos dizer assim, né? Não, você é de casa, você ficou Fê. bem como mineira. Você é de casa. Então, Sílvia, para começar o episódio, a gente sempre pede que o convidado traga uma música brasileira que o inspire. O que você trouxe para a gente? Então, tem muitas, né? O Brasil tem esse presente para nós, né, da música, mas eu escolhi Maria Maria, do Milton Nascimento, porque cada vez que eu ouço Maria Maria, ela tem uma harmonia e uma música que puxa para cima, né? Que tem esse tom de arrancada, vamos lá, vamos fazer, e eu posso, eu sou capaz, né? E a letra dela, ela fala dessa mulher que é cada mulher, né? Não é só a Maria lá, né, trabalhadora rural ou uma pessoa que tem uma vida muito difícil, mas cada mulher, cada Maria que para se fazer como mulher no mundo de hoje tem que arrancar uma força de dentro de si que não é fácil e que as mulheres têm isso de uma maneira muito viva, né? Então eu acho que é uma música que me impulsiona, me põe para cima, assim, e foi por isso. Eu concordo com você. Essa música é muito forte. Ela dá realmente a sensação, vamos lá, a gente tem garra, a gente tem força, a gente vai conseguir. Linda essa música. Né? E que também é essa energia do imigrante, né? Que também é essa energia que a gente mais acessa, né? Quando a gente tem essa oportunidade, né? E sabe, você falando, Silvia, você me lembrou uma coisa muito curiosa. Quando eu mudei para Minas, é muito legal da gente perceber que existem várias realidades no Brasil, né? A minha realidade era de São Paulo, que é totalmente diferente da realidade lá de BH e tal. E eu lembro que uma vez a gente estava numa reunião de professores e aí a professora de música, ela propôs cantarmos uma música que era do Milton Nascimento. Só que eu não conhecia a música, porque em São Paulo, assim, a gente conhece o Milton Nascimento, mas assim, não tão a fundo, assim, todo o repertório e tal, igual em Minas, né? E aí, eu me senti assim, todo mundo sabia a letra da música. E eu fiquei assim, gente, onde eu estava todo esse tempo? Exato. Eu não sabia ideia, nunca tinha ouvido, mas enfim, foi muito bom.
O Ai, mineiro tem essa coisa com o Milton, né? O Milton é um representante do mundial de Minas, né? De uma maneira é, tão bonita e tão delicada Suave. e forte ao mesmo tempo, né? É, é concordo. verdade. Ô Silvia, mas conta para o pessoal, para todos nós, o que te fez, porque agora você está em Portugal, né? Uhum. Essa reviravolta, por que que você decidiu se mudar, o que que você fazia antes e o que que te levou aí para o outro lado do oceano? Conta pra gente. Tá, então assim, essa pergunta me leva muito longe, eu vou tentar resumir, mas eu acho que é importante deixar claro que a minha imigração não foi uma imigração assim para ganhar mais, sabe? Para ir buscar um trabalho incrível, uma coisa muito diferente, não. A minha imigração, ela partiu de um desejo interno meu, íntimo, né? De conhecer outras pessoas. Eu sou uma curiosa com o ser humano. Então, esse é meu grande movimento, assim, né? E eu venho de uma família de pessoas que vivenciaram imigrações curtas, assim, de alguns anos fora para trabalhar, e sempre imigraram do mesmo jeito que eu, levaram o trabalho que faziam no Brasil para onde foram, né? Então foi aquele profissional que foi. E eu sempre achei isso muito interessante e sempre fui uma curiosa com o mundo. Então, quando surgiu a oportunidade de vir para Portugal, foi no ano que eu fiz uma pausa lá na escola e eu fiz um voluntariado para trabalhar na escola. O meu objetivo era trabalhar numa aldeia pequena na Europa, viver um tempo, né? Esse era minha grande curiosidade, como que as pessoas vivem num outro lugar, o que é que elas fazem. E a Europa por conta da história. Eu sou apaixonada por história, então eu acho que era esse o grande força que me impulsionava para cá. E aí, como eu já era professora Waldorf há muitos anos, né? Naquela altura já há 20 anos, né? E, e aí eu me candidatei para uma escola, eles precisavam de ajuda, eu vim e fiquei 6 meses e foi um encontro muito feliz, né? Assim, só que aí eu voltei para os meus planos, voltei para o meu trabalho e peguei uma nova turma, né, na escola Waldorf, mas acontece que 2 anos depois a escola daqui resolveu crescer e seguir adiante no ensino fundamental, eles só iam até o 6º ano, e aí resolveram fazer para completar o fundamental, e não tinha em Portugal uma escola que já tivesse essa experiência. E como eles me conheciam e tinha dado certo, eles me convidaram, e eu estava num momento de vida que eu senti que isso era possível, né? E que seria bom para mim. Também já estava me sentindo assim meio querendo achar um lugar em que eu me sentisse mais leve, que a vida fosse mais calma, que criar um filho sozinha não fosse um fardo, fosse uma alegria, fosse, né? E isso funcionou muito bem. Eu venho para um lugar que é no campo, que é calmo, foi uma opção não ir para a cidade, e meu filho podia pegar o ônibus para lá e para cá sozinho, sem problema, enfim, o divertimento, o que eu gostava de fazer estava mesmo do meu lado, eu não precisava viajar, não precisava gastar nada, então deu muito certo. E eu continuei sendo professora Waldorf, então foi assim que foi. Você falando aí, eu fiquei pensando que você ficou 6 meses, conheceu um pouco da cultura, que imagino que seja semelhante, né? Fez alguns planos no retorno, porque quando você recebe um convite desse, você planeja algumas coisas, né? Porque é uma mudança e tanto. Você mudar de país, não tem como você não ter o mínimo planejamento, né? E essas expectativas, né? De ajudar na criação do filho só, nessa questão da locomoção. Como é que essas expectativas se abriram para você quando você chegou?
Porque a gente vai com pensamento e com plano. Mas eu sou um pouquinho maluquinha, sabe, Clarissa? Eu não sou assim, tenho uma carinha de certinha, mas dentro de mim mora uma pessoa muito corajosa e muito atirada, né? E muito confiante. E tem uma fé absurda, assim, né? E então eu escuto muito minha intuição. E para mim, eu tinha divorciado e aquilo foi um fechamento de uma etapa na minha vida. E à medida que isso foi ficando claro para mim, eu comecei a olhar para uma outra janela que era o que eu posso fazer dos meus sonhos que estão guardados. E um dos meus sonhos guardados era experimentar viver na Europa, né? E aí eu comecei a alimentar esse sonho, e foi quando eu vim para 6 meses. E depois, e quando eu vim foi muito engraçado, porque eu fiz um contato com a escola. Eu não fiz um contato com o lugar onde eu vim. Então, eu fiz pouquíssima pesquisa de onde estava inserida essa escola, né? Eu fiquei conversando com o pessoal da escola e comecei a ver como que seria a minha realidade aqui, como que eu poderia sobreviver naqueles 6 meses e tudo. E depois, logo a seguir, assim, como que eu tinha que organizar a minha vida ali para eu largar minha casa, enfim. Então, era uma questão de logística. E eu sempre fui muito sozinha, assim, eu nunca tive pai. Eu tenho os meus pais, mas eles nunca foram pessoas, assim, que participaram muito dessas coisas. Eu sempre me fiz sozinha. Paguei minhas contas sozinha, trabalhei. Então, era uma coisa que eu tinha que decidir e eu tinha que organizar. Né? Então, foi por isso que quando eu cheguei aqui, eu não sabia onde eu vinha. Eu sabia que mais ou menos, mas eu não tinha uma ideia, né? Então, para onde eu vim parar? Eu vim parar no lugar do turismo, né? Tem praias maravilhosas, tem sol o ano inteiro, assim, não faz muito frio. Tem uma comunidade escolar que é totalmente estrangeira, né? Então, na nossa escola, que hoje tem 140 alunos, mais ou menos, dessas famílias todas, eu posso dizer que 1/3 são de portugueses, o resto são alemães, italianos, espanhóis. Gente, outro dia eu descobri que tem uma família egípcia. Fiquei, sabe, tem israelense. Olha, tem gente de tudo quanto é lado, gente da Ásia, da Índia, de tudo quanto é canto que vocês pensarem. Brasileiro, óbvio, da Argentina, sabe, da Colômbia. Então, os Estados Unidos tem um monte. E aí, o que acontece? Eu vim para um outro mundo. Né? Imagina esse caldeirão de culturas dentro de uma escola Waldorf, que é toda construída com todas as mãos. Então, não dá tempo de pensar em muita coisa. E eu, claro, carreguei o meu filho para a escola comigo. E com o tempo eu fui entendendo que tudo era mais fácil ali, né? Era tudo perto, não tem a questão da violência, é um capítulo à parte, eu acho, para a gente falar, né? Porque ela tem implicações muito importantes na nossa vida, que eu nunca sabia, né? Só vim entender a violência aqui. Mas você fala como? Pouca. Isso que eu ia perguntar. Porque a discrepância é muito grande, né? Então, eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que é isso. Assim, eu não vim com esse tanto de expectativa. Eu sou meio de coração aberto. Isso tem a ver com a minha natureza. Depois, eu gosto de perceber como que as pessoas são. Então, eu fico na minha, eu vou vivendo a minha vida. E, isso funciona assim, isso funciona assim. Isso tem a ver com a psicologia, né? Com esse interesse pelo outro. Verdadeiro, pelo que ser humano é esse. Isso é meu, é natural. E foi uma das coisas que me fez ganhar esse trabalho, porque uma das coisas que eu ouvi foi: nós temos muitos tutores que passam aqui, que vêm para orientar os professores, porque é uma escola pequena e nova, né? Mas você consegue dar para cada um que ele precisa, e não só dar um padrão de trabalho. Olha, todos façam tá. Não, eu tinha que ouvir um por um. Isso é coisa de psicólogo.
né? Então eu costumo falar que como professora eu sou uma ótima psicóloga, né? Mas você também é mineira, né? Então a sensação que eu tenho é que você... continuo com essa tendência dessa escuta seletiva, cuidadosa, esse é para isso, esse vai ouvir isso, para esse essa fala não funciona, sabe? E eu acho que isso me fez ganhar esse trabalho, né? E é isso que faz. Então, para mim, não tem tem choque com outras coisas que me tocam na minha vida muito íntima pessoal que eu vou te contar. Mas nessa questão do dia a dia, eu fico olhando eu gosto de ver as coisas boas, eu sou positiva, sabe? Eu não sou uma pessoa que fica choramingando, assim, mesmo quando dá errado, rapidinho eu dou um jeito de ir para frente, sabe? E como isso é especial, né, Silvia, desse olhar atento para o outro, que eu acho que é um diferencial, claro, assim, seu, né, por conta de ser psicóloga, da pedagogia Waldorf também tem esse olhar, e de ser brasileiro, eu acho que é esse conjunto, né, que torna tão especial. E só quando a gente sai, a gente descobre quão especial é, né? Porque não é assim. Principalmente aqui, as pessoas estão sempre correndo, sempre com um objetivo em mente. Então esse olhar, esse parar, olhar e observar é cada vez mais difícil de encontrar. Então, assim, é um presente que a gente tem, é uma contribuição para o mundo, né? Que a gente pode dar, né? Cada um tem uma coisa para dar. E também você teve a oportunidade de exercer a sua mesma profissão fora, que também é incomum, né? Assim, não é sempre. Quando você imigra, a gente conversou com muitas pessoas e a grande maioria tem que se reinventar por N motivos, né? Então, assim, não é tão fácil de você exercer a mesma profissão. E então você consegue ter esse comparativo de como era ser professora Waldorf no Brasil e em Portugal. E a profissão, os desafios, você consegue ter essa clareza, assim, dessas diferenças? Tenho. E é muito engraçado, porque aí de novo bate no estereótipo do brasileiro, que é nós sempre achamos que o que nós fazemos é pior que o dos outros. Que o que nós temos é pior que o dos outros, né? Então, a pedagogia Waldorf nasceu na Alemanha, né? E em 1919, 1920, e ela espalhou pela Europa e chegou na América, né? América toda. E Portugal estava fechado numa ditadura absurda, de 40 anos de ditadura, um número assim, para não errar. E, então, muito fechado. E depois foi que isso foi abrindo lentamente. Então, as escolas Waldorf demoraram muito para chegar aqui, porque o governo muito rígido com a estrutura de ensino dele, né? Isso fez com que quem fala a mesma língua, que é o português, que é uma língua rara na Europa, só tem aqui, né? É o Brasil que está muito na frente em pedagogia Waldorf. Né? Então, em termos de escola, estrutura de escola, quantidade de escolas, quantidade de formações, né? Nós temos muito mais anos do que Portugal, né? E, portanto, temos muito mais experiência em pedagogia Waldorf, em língua portuguesa e tal. Então, os portugueses acabam que têm uma estrutura menor, não tem nenhuma escola com segundo grau, né? Não. A única escola que tem até o 8º ano é a escola que eu trabalho, que é aqui no Algarve. As outras que tem assim reconhecido, né, pelo governo. As outras têm, mas num outro sistema de homeschooling, enfim, é uma outra. Elas têm, mas não têm oficialmente, assim, né? Dessa forma pode dar um registro. Então ela acaba que é muito pequeno a estrutura da pedagogia Waldorf aqui. Então, quais são as diferenças, né? As escolas são menores,
tem essa... Aqui, principalmente aqui no Algarve, tem muito estrangeiro. Então, às vezes você tem que dar aula em inglês, por exemplo. Né? A língua da escola é o português. Mas logo que eu cheguei, eu vi que se eu não soubesse inglês, eu estava frita. Porque eu chego um menininho lá da Alemanha, eu não falo alemão, mas eu falo inglês, e as crianças normalmente falam inglês também. Eu geralmente pego adolescentes, e aí eu consigo comunicar com esse aluno. Né? Depois, os pais não falam português. Se as crianças, então, não falam, imagina, dentro da escola, no dia a dia, os pais é uma dificuldade. Então, você tem que fazer reunião de pais em inglês. Depois, outro choque, assim, interessante, né? É que cada pessoa carrega o povo de onde ele vem. E isso não tem hipótese. Né? As nossas raízes são algo muito importante. Então, às vezes, aquelas cenas típicas, o brasileiro toma banho todo dia, faça frio, faça calor, pode nevar, pode estar gelado, o cara se enfia no chuveiro, e se duvidar de manhã e de noite. Há culturas que é só sábado, e não tem conversa. E eu já vi duas mães, uma alemã e uma brasileira, com crianças pequenas, discutindo por que não devia tomar banho todo dia, e a outra dizendo por que devia. Entendeu? E isso, fora o desconforto, é lindo. É uma cultura de um povo. Sabe? E depois o que comem, as roupas que vestem, o que é reaproveitar, o que é valor para cada um. O que eu reaproveito na minha vida, sabe? E que você vê a pessoa com aquilo a vida inteira, você fala, gente, mas isso já acabou. E a pessoa, aquilo é muito importante, porque na cultura dela aquilo é muito importante. E para o outro, ele já jogou aquilo fora, já comprou um novo. Então, é lindo e é desafiante para um professor, porque você imagina, a gente na escola Waldorf é meio que mãe, assim, né? Então carrega o menino para viajar, né? Passa o dia inteiro com o menino na escola, e eles trazem comida. E trazem comida. Isso é incrível, né? Então eu tinha aluno que aqui tem um sistema, tem um grupo de pessoas mais naturalistas que, pronto, os veganos. Então o menino abre o lanche, o almoço, e só tem legumes e pimentão cru e coisas cruas. E eu falo, meu Deus, como é que essa menina adolescente vai passar um dia na escola com essa comida? Sabe? E tem aluno americano que vem com muito lanche, hambúrguer, essas coisas, e a escola Waldorf não quer, e aí fica, sabe? Então, tudo isso para um professor brasileiro, imagina o tanto de preconceito, de camadas que você tem que tirar, né? Porque nós temos aquele sistema, nós moramos, bem dizendo, num continente. Aquilo lá é um continente. Né? Se você vai eu morava em Belo Horizonte, você ia para a Amazônia, eu estava em outro planeta, né? É verdade. Aqui, cada esquina que você vira, você está em outro país, e aí tem outra língua, outra cultura, outra coisa. Então, isso tudo encontra muito fácil, muito rápido, né? E nós lá no Brasil, a gente não tem ideia de como que as pessoas vivem de uma forma tão diferente. E aí na escola que eu trabalho, essas diferenças estão todas misturadas. Isso é bom e é difícil. Já passei muito apuro. Então, eu ia te perguntar isso, porque a escola Waldorf já é uma cultura diferente, que no Brasil ela não é para todos, né? Assim, como é que eu vou dizer isso? Como é que eu posso dizer isso, Fê? Me ajuda. Porque, assim, é uma metodologia diferente. Você precisa ter uma afinidade, né, com esse estilo de pedagogia. Ela é diferente do que é o comum, né, vamos dizer assim. Porque, assim, o natural no Brasil é o tradicional. E a escola Waldorf é uma escolha. Você escolhe, correto? Estar ali. E aí você imagina... Bom, aí já tem muita diferença. E eu sempre tive
uma curiosidade a respeito de como será no futuro uma pessoa que teve a educação Waldorf e a tradicional, em comparação com uma tradicional. Bom, esse é um ponto. Eu fico imaginando assim, você já tem uma estrutura escolar diferente, e ainda num país diferente, e abordando várias culturas diferentes. Você tem que ter muita flexibilidade, você tem que ser aquele come quieto mineiro, de observar para poder ajudar, porque isso deve ser muito complicado. Você conseguir, né, alocar todas as culturas no mesmo lugar. Teve alguma situação assim que você ressaltaria para gente? Ou uma curiosidade? Tem várias. Primeiro, assim, os meus colegas não são todos portugueses. Então, quando eu cheguei há 5 anos atrás, a única brasileira era eu, né? Agora já tem lá mais 3 ou 4. Mas naquela altura só era eu de brasileiro. E mineirinha só escutava, né? Eu queria, né, entender. Imagina, eu tinha um papel duplo, que era ser professora de classe, né? E de uma classe pioneira, que nunca tinha tido na escola. Então isso já me punha num lugar de destaque. E ser também o que é a tutora, que aqui em português chama mentora, né? Que é aquele colega que entra na sala, assiste a aula e orienta o outro que, né, não tem muita experiência e tal. Então eu já estava num papel que eu tinha que falar, né? Nas reuniões e tudo, eu tinha que aparecer. E ali tem colegas alemães, tem vários, tem espanhol, português tinha alguns também. Assim, agora eu tenho uma colega que é chilena, e outros brasileiros, mas mais ou menos era isso. A senhora que limpa a escola é da Rússia ou República Tcheca, não sei se estou enganada, dali do leste europeu. Então, tudo isso é uma sopa, é uma salada de fruta. E aí, assim, tem coisas interessantíssimas de você falar uma coisa e as pessoas ficarem te olhando né? E você vê que aquilo não foi... Tá falando em português, né? Mas não chegou lá, sabe? Da pessoa te falar uma coisa e você ficar ofendido, fala, gente, mas como é que fala isso desta maneira, né? Tipo assim, a pessoa e depois, muito direta? Quando você vai conversar, você vê que não era aquilo. Então eu tenho que voltar lá e dizer, olha, aquilo que você falou foi isso que você quis dizer? Agora eu aprendi, né? Depois, é natural do português falar de uma maneira muito direta, né? Eles são assim, eles falam de uma forma muito direta. O que para nós brasileiros chega a ser uma afronta às vezes. E para os mineiros, então, é um assinte, né? É para rachar. E eu tenho uma colega de secretaria que ela diz, não, mas já foi, já passou, isso já é passado, não precisa mais falar nada, não sei o quê. E eu falei, meu Deus, ela mandou calar a boca. E aí eu tenho que voltar lá e dizer, olha, mas isso que você falou é aquilo. Não, Silvia, quero dizer aquilo outro. Então, essas coisas são muito difíceis. Depois, eu lembro quando eu cheguei, a aluna, eu peguei um 7º ano, então o desafio era isso, fazer o 7º e o 8º, aqui não tinha, né? E aí uma aluna adolescente, eles já desconfiados, quem que é essa professora de fora e tal. E aí um dia a mãe da menina, que por acaso era minha colega de trabalho, vira para mim e diz, olha, eu tenho que conversar com você, você me desculpa, porque você fala de um jeito que a minha filha acha que você está mandando nela o tempo inteiro. Porque nós falamos assim, olha, você vai, você pega, você faz, né? E aqui olha, você poderia, eu preciso que você faça, né? É suposto que você tenha feito para cá. É assim, é um outro caminho, né? E lá nós vamos direto, a gente dá uma orientação, o aluno faz, não faz, você conversa. E aí tive que ressignificar, rever todas as minhas palavras, porque eu não queria ser essa pessoa que a menina, coitada, estava sentindo que eu estava sendo, né? Então, várias coisas. Pessoas que
não vem na reunião de pais porque você não avisou um dia antes. Mas tem que avisar um dia antes, já não estava no calendário, já não estava marcado, já não mandei um papel e tudo. Não, mas aqui você tem que ficar avisando. Dá mais um aviso e mais um aviso. Meu Deus. Sabe? É muito diferente. Não sei se eu dei algum exemplo assim que... Ô Silvia, você falando, você me fez lembrar uma coisa, porque como é curioso isso, né? Que você falou, Brasil é um continente, e realmente, porque quando eu mudei de São Paulo para Minas, reunião, né? Quando eu comecei a atender as primeiras reuniões, gente, eu ficava angustiada, porque eu achava que não ia direto ao ponto, sabe? Assim, pô, tipo, isso é outro ponto. ficava dando volta, assim, né? E isso me deixava meio com uma sensação de que tá perdendo tempo, né? E aí, sempre quando eu me colocava assim, de uma maneira mais direta, né? Porque é assim que eu aprendi, né? E eu lembro uma vez que a Amanda, né, que também é paulista, uma das professoras chegou para mim e falou assim: ô Fê, deixa eu te falar uma coisa. Aqui, a gente tem que aprender a dar voltas antes de falar as coisas. Ai, meu Deus. Então é isso, né? E eu tô tendo que desaprender a dar volta. Olha né? só como é que... eu tô tendo que desaprender a dar volta. Eu faço uma reunião com muita volta, com muita conversa, muito não sei o quê. Os pais levantam e vão embora. E no eu meio, adoro, assim, da reunião. Assim, fala, olha, também não avisa antes, nada. Fala, olha, eu agora tenho que ir. E outra, as reuniões são feitas dentro do horário escolar, porque não tem quem fica com as crianças. Aí no Brasil, lá no Brasil, a gente tem a figura da ajudante ou, né, da avó, sei lá quem. Aqui não, a escola termina às 4 da tarde, né? E você tem que enfiar a reunião dentro daquele horário. Geralmente é a parte da tarde. Então, o professor de classe normalmente não está com os alunos na parte da tarde e você faz uma reunião contando que os meninos estão lá com outro professor e que o pai pode vir para ficar com você. Eu sempre no Brasil contava que o pai trabalhava o dia inteiro e que só podia vir à noite. Aqui a grande maioria prefere esse horário da tarde, mesmo que às vezes tenha que pedir licença no trabalho, né? Então isso para mim foi e aí tem que ser rápida, muito objetiva. Objetiva, né? E aí as reuniões é da classe inteira, de toda a comunidade daquela classe, ou é separado? Normalmente... Porque no Brasil a reunião é dentro da sala da criança com o professor. E aí ele fala no geralzão, né? Aí funciona assim também? Funciona assim também, essa reunião de classe, né? Que é o professor com todos os pais juntos. E depois também tem aquelas individuais, né? Que aí você faz só com aquela família e tal. Essas aí você tem que agendar um horário e eles desmarcam assim com a maior naturalidade do mundo, sabe? Mas aí essa e você individual... fica ali a ver navios. No Brasil, o professor na escola Waldorf era uma pessoa assim, extremamente respeitada e cultuada. Nossa, o professor falou não sei o quê. Aqui depende da família. Tem família que tem esse carinho com o professor, essa atenção, e tem família que tem. Mas é engraçada essa cultura, né? Aqui, nos Estados Unidos, as reuniões são só o professor, os pais e o aluno. Então, a gente não conhece, eu não consigo conhecer a família do outro aluno, do colega do meu filho, né? Então, isso para mim é que é difícil. Você vê, vai fazer 3 anos que a gente está aqui. Tem um mês que meu filho começou a ir em festas de aniversário, porque ele faz a conexão com os colegas na escola, e agora tem um grupinho de 5, aí que sempre tem um aniversário de um, tá todo mundo. Agora que eu comecei a conhecer as mães dos alunos, as mães dos amigos da escola. Porque você não tem esse contato. Isso é ruim, eu não gosto. E é muito diferente também de distrito para distrito, sabe? Que aí é diferente do Brasil. Aqui, um distrito escolar, ele é completamente diferente de outro. Assim,
é muito louco, sabe? A forma de atuar e tudo mais. Então, assim, aqui onde eu estou, se eu te contar que não existe reunião de sala em nenhum momento, você não conhece nenhum dos pais, nunca. E as reuniões individuais, elas são por Zoom 10 minutos. Uau! 10 minutos, Então, vem um e-mail falando assim, hora de marcar as reuniões. Aí você entra lá no schedule, aí tá lá 5, 5:10, 5:20, aí você escolhe qual que você quer. Aí você pega aquele horário para você. Quando chega o dia e o horário, também não avisa não, você tem que pôr na sua agenda. Aí quando chega o dia lá, você entra no link que apareceu, aí você começa a falar com o professor, aí deu 10 minutos, fecha a reunião. Caiu. Automaticamente. Nossa! Este é o naipe aqui. Nossa, não, aqui a gente vai pessoalmente e, assim, é uma tensão porque você fica andando na escola igual barata tonta, vai na sala de um, aí sai dali, vai na sala do outro, aí o professor fica na sala te esperando. Essa daí é no middle school, né? No middle school é assim, antes era presencial, agora é online também. Então eles soltam a agenda e aí você tem que ficar fazendo uma matemática, porque são seis aulas que o seu filho tem no middle school, né? Isso. Então, teoricamente, você tem 6 reuniões com 6 professores diferentes, 10 minutos cada. Então você fica colocando eles perto, assim, ó, para você fechar uma, abrir outra, fechar uma, abrir outra, fechar uma, abrir outra. Então, mas por um lado, eu gosto dessa que é mais intimista, vamos assim dizer, porque vai direto ao ponto e eu fico sabendo exatamente o que eu preciso ajudar ele a trabalhar melhor na escola. Eu acho isso um lado bom. Porém, a socialização fica aquém, né? Então, é difícil a socialização. Mas aí eu queria voltar para a Silvia, para entender um pouquinho, saindo um pouquinho dessa questão da escola, sobre a língua portuguesa. Então, você tem muita dúvida. Adoro. Então, porque aqui a gente já falou que existe. Pois é, então, aqui a gente fica tentando traduzir os nossos ditos populares, né? Porque a gente não consegue traduzir a essência, eles têm muitos dos ditos deles, enfim. Mas, falando português brasileiro e português de Portugal, dá uma palhinha pra gente aí dos perrengues que você deve passar. Olha, são muitos, assim. Primeiro, nem sei por onde começar. Primeiro, quando você chega aqui, que você nunca veio, você ouve as pessoas conversando, você pensa que você não está falando português, que elas não falam português, porque elas falam com a boca muito fechada. Alguém não fala português nessa história, né? Eles falam, não, elas não falam, isso é outra língua, porque realmente a boca, eu não sei nem imitar, a boca é muito fechada, e quanto mais, pensa bem, eu tô numa cidade que tem 30 mil habitantes, a Europa é muito antiga, então tinha aquelas aldeias pequenininhas, então cada aldeiazinha tá lá. E aí, uma aldeia que vive 150, 200 pessoas numa aldeia. Então, tem uns velhinhos que estão lá há anos. E eles falam do jeito deles. Aí, na aldeia, a escola que eu trabalho é numa aldeia. Então, é um lugar muito pequenininho. Então, assim, quando eu vim para cá a primeira vez, naqueles 6 meses, eu fiquei lá na aldeia, numa casinha. Menina, dava desespero. Você não entendia nada que as pessoas falavam. Então, isso, assim, foi a primeira experiência que eu tive, assim, foi muito assustador. Depois, a segunda experiência foi meu filho chegar em casa chorando, né, ainda nesses 6 meses, um dia ele chegou da escola chorando, muito nervoso e tal, falou, mãe, eu não posso ficar aqui porque ninguém me entende, mãe. Eu falei, como ninguém te entende? Eu não falo português. Eu falei, meu filho, mas como é que você não fala português? O que você fala então? Eu falo brasileiro, mãe. Aí ficou muito claro, assim, né, que o português, ele entende que a língua brasileira, a língua portuguesa falada no Brasil é a língua brasileira, sabe? Porque nós falamos aberto, nós falamos todas as sílabas, fora o mineiro, né, que come tudo, mas isso ainda é outro capítulo. Mas, assim, as pessoas entendem, então, o estrangeiro, ele prefere aprender português comigo,
né? Que vem e fala, não, Silvia, então fala que eu entendo, fala brasileiro, porque aí eu já começo a tentar falar com um pouco do sistema deles, porque eu quero ser compreendida, né? E dando aula, então. Então, esse é uma outra coisa. Depois, como professor, é um capítulo mais à parte ainda, porque eles têm um uso da gramática um pouquinho diferente do nosso, né? Então, para nós, brasileiros, é como se eles tivessem a gramática bem da norma culta, né? Então, eles colocam os pronomes antes, né? Então, Não é lá no coloquial Brasil, igual eu só aprendi, você vai fazer isso, aí quando você responde na norma culta é faloei amanhã. Lá no Brasil, faloei amanhã era só para estudar para a prova. Porque eu nunca, na vida, nem Não. ouvi, nem usei. Aqui é comum. Sabe? Olha só. Então E o você vai gerúndio fazer também, né? Que o eles não gerúndio, usam, né? eles usam muito pouco para situações muito particulares, né? E eles nunca colocam assim o pronome antes do verbo, muito raro, salvo em alguns. Eles usam, mas em algumas situações específicas. Então, você nunca fala me dá isso, por favor. Você fala dá-me, né? Então, isso no seu dia a dia te denuncia e coloca você numa situação como se você estivesse falando português de baixo nível. Você não sabe falar, entendeu? Então, dentro de uma escola, isso é um drama. Nossa. Né? Porque aí minha colega portuguesa, exemplo, né? com todo amor do mundo, né, vem falar para a tutora dela, olha, Silvia, você não pode falar assim. Né? Então, fizemos lá aulinhas de português, assim, olha, vamos adaptar para o português. Depois, quando você pega aqueles poemas lindos, né, aquelas coisas todas que a gente usa na escola Waldorf, então todos esses detalhes estão todos da forma que nós usamos no Brasil. Então, tem que pegar o poema e reorganizar. Às vezes ele fica feio e falar, isso não dá para usar, não vou usar. Né? Porque, e é uma discussão, isso é uma grande, eu tive colegas aqui brasileiros trabalhando nessa escola que discutiam comigo e com todos, assim, mas é língua portuguesa, vocês têm que aceitar. E aí, da minha opinião de Silvia, eu acho que eu estou num outro país e que eu estou dentro de uma escola, as pessoas já fazem, como maioria, um esforço enorme para aprender essa língua, e não é justo que as crianças você ensinar português de um jeito e português de outro dentro da mesma escola para uma criança de uma família alemã. Sabe? Eu não acho. Então, tem que ter uma linha de trabalho. Né? E aí eu me esforço para trazer o português luso, que eu chamo, né? O português de Portugal para as crianças, para os alunos, e porque realmente é muito confuso. Né? Alfabetizar, então, é uma confusão, porque tem a sonoridade da língua para se alfabetizar. Né? Então, eu sou a favor de respeitar isso porque eu estou em território português. Né? Eu acho que isso é uma coisa. Mas outras são divertidíssimas. Só mais uma, Clarissa, para você pôr na sua lista. Um amigo meu conhecido brasileiro que mandou trocar os saltos dos sapatos da mulher na sapateiro. Né? Então, ele chegou lá com os sapatos estragados e disse, olha, trouxe esses sapatos para trocar os saltos. E o sapateiro pegou, olhou no salto, se ele me contar. Ele disse, mas trocar os saltos não resulta. Direito para esquerdo para direito, não dá. Né? O que para nós é um disparate, assim, completo. E para o português está certíssimo. Porque eles funcionam numa lógica concreta do que eles estão vendo. E eles acham que a gente é que não entende. Vocês que são burros, vocês não percebem as coisas, né? E eles não falam entendem, eles falam percebem. Então é muito engraçado. Percebe. Né? Percebe. Aí o meu amigo então disse, não, os saltos estão estragados. Pois tu queres saltos novos? Então, você não soube explicar, e você leva umas lavadas, assim, porque eles não são nada delicados, nada, gente. E eles até se envergonham disso, sabe? Alguns têm mais noção dessa situação, falam, ai, desculpa, que o povo aqui é mesmo assim, sabe? Mas é engraçado isso, então, né? A língua é um drama. E aí você vai para o norte e ainda tem outra linguagem que ainda é mais característica do que aqui no Algarve,
E o pessoal de Lisboa ainda tem um outro jeitinho de falar. Mas eu realmente, assim, não consigo perceber facilmente se tem dois portugueses falando, um é do norte e outro é do sul. Eu não consigo distinguir, não. Sabe? Raras vezes. É interessante isso de falar, porque eu acho que o português do Brasil, a gente adapta muito o sentido da palavra para aquele contexto, né? E talvez, ou certamente em Portugal não, se a palavra quer significar troca, é troca de um lado para o outro, simplesmente. Né? Não é trocar o velho pelo novo, é trocar de um lugar para o outro. Que interessante. Eu acho que o brasileiro ele tem uma tendência a simbolizar muito. Então, para um código que é uma palavra, a gente tem muitas ideias em cima daquilo. E isso tem a ver com a natureza do povo brasileiro, com o caldeirão de culturas que ali formou aquele país, né? Com esse nosso jeitinho, que a gente dá jeito para tudo. Então, essa palavra não encaixa aqui, né? E isso aqui não é assim, não é comum. Assim. Mas você sabe que tem uma outra coisa que também acho que tem a ver com isso, que eu percebo que para o brasileiro, a gente, vamos supor, se você chega para mim e fala assim, aonde que fica tal rua, vamos supor, você pede uma informação, né? O brasileiro, ele, se ele souber, né, ele vai te explicar e aí ele vai até tentar tirar mais informações que de repente ele pode te dar uma informação a mais. Tipo assim, não necessariamente você precisa ir lá, você pode resolver isso que você quer em outro lugar, não é? Tem essa... ele inclusive entra na sua vida, dá um palpite. Isso! Se for mulher, então... Olha, por que você não faz assim? Não vai lá não, bobo. Vem aqui, faz desse jeito. Olha, é muito mais fácil. Tá tudo resolvido. Mas ele não sabe se você quer. Exatamente. Mas ele, assim, tenta captar não só aquilo que você falou, mas o que está em volta daquela pergunta que você fez. Eu acho que é mais ou menos isso para poder orientar melhor, né? E aqui, por exemplo, onde a gente está, não é. Então, assim... se eu não faço a pergunta correta, porque eu só vou receber aquela resposta, entende? Assim, eu não vou receber nada a mais. Você tem que saber exatamente o que você vai perguntar, isso, né? Isso, e é um aprendizado, porque tem... Eu vou dar um exemplo, por exemplo, veio uma mensagem da professora falando assim, amanhã nós vamos servir sorvete na escola, porque vai ter uma festinha, tudo bem para tomar sorvete? Aí eu falei, olha, eu prefiro que não, porque o meu filho tá tomando antibiótico, ele tava com dor de garganta, tava tomando antibiótico e tal, não sei o que, né? Aí ela respondeu assim, então tá bom, então eu posso oferecer picolé? Tipo assim, como assim, né? Mas... porque eu não soube me expressar, né? Eu deveria ter falado assim, olha, eu não quero que ele tome nada gelado, porque ele tá tomando antibiótico. Eu falei, sorvete não, mas picolé, então tudo bem, entende? Assim, então, o contexto ela que estava em volta de... Ela não captou a sua ideia nunca. Ela não entendeu o que você quis dizer nunca. Exatamente, né? Então, isso é um aprendizado, assim. Então, aí também é isso, né? Você tem que fazer a pergunta certa, né? Para ter a resposta, né? E não adianta eu chegar no balcão e falar, olha, eu gostaria de comprar um pão doce. Você gostaria? Mas você não vai querer o pão? Ai, meu Deus, é assim mesmo, né, Silvia? É assim mesmo, sabe? E aí agora você aprende, também depois de levar tantas, né? Você aprende, sabe? Eu quero um pão doce. Bom, acabou, não tem piada. Tem graça. Isso eu acho muito difícil para brasileiro, porque a gente está muito acostumado a isso tudo aí que vocês já falaram, né? A ler o contexto, a ler tudo em volta. Para a gente ser muito objetivo, parece que a gente está sendo rude, né? Mas por outro lado, a gente aprende, né? A gente tem que aprender. E a gente sendo imigrante, se você não se adaptar ao que está, aonde você resolveu se estabelecer,
aí é muito sofrimento, né? Então, ou a gente se adapta. Eu queria só trazer aqui que a gente estava falando de palavras e de como que as palavras são. A gente tem um exemplo muito claro em Minas, né? Trem. Nossa. Todo mundo sabe o que é trem. No contexto, você vai saber de que trem você está falando. Não é isso? E eu tive que perder o trem na marra. Porque, para além de tudo, aqui não existe trem, existe comboio. Nem é comboio, é comboio. É o comboio. Além de te tirar o português do Brasil, aí te o trem tira o trem. Saiu da linha, completamente, entendeu? Completamente. Porque eu cheguei à conclusão de que eu quero é me comunicar. Sabe o que você quer que eu fale comboio? Eu vou falar comboio. Sabe? Não me interessa. Eu preciso que você entenda que eu estou falando disso, né? Então, eu já tive discussões assim calorosas com colegas de trabalho brasileiros que falam, mas é tudo língua portuguesa, como é que eles podem? Eles são bairristas, não sei o quê. E eu não me sinto, dentro do meu ambiente de trabalho, eu não me sinto excluída por ser brasileira, eu não me sinto com preconceito, nada, zero. Eu me sinto muito acolhida. Mas eu entendo que eu estou dentro de um país que fala essa língua, dentro de uma escola que ensina essa língua, e que há uma diferença significativa de fonética e de gramática, inclusive, das duas línguas. Então, que a gente tem que ser coerente com as crianças, né? E eu quero que os meus alunos me compreendam. E ponto. Sabe? Então, assim, tem que se adaptar, muito engraçado, tem que me adaptar. Mas aqui, uma outra curiosidade que eu tenho, que é o seguinte, tem algo que é bem nosso, assim, às vezes você está numa reunião ou numa coisa que é mais séria e tal, mas sempre há espaço para você dar uma risada, né? Fazer um comentário. E eu sinto falta disso, porque não tem esse espaço aqui, tipo assim, se a gente tá falando uma coisa, sei lá, uma reunião séria, assim, tipo, ninguém faz nenhuma piadinha, assim, sabe? Nenhuma piadinha quinta série. Eu dei sorte, Fernanda, porque a comunidade, meus colegas são muito divertidos, eles são jovens, eu sou das mais velhas da escola, eu e uma outra professora de euritmia somos as mais velhas da escola. E então eles são jovens, eles são divertidos, eles contam, às vezes é até difícil trazer a seriedade, a gente tem que ficar mesmo, puxar para baixo, assim, dizer, opa, espera lá e tal, né? Eles são engraçados, eles gostam de cantar, sabe? Sair com eles é ótimo, né? Então eu dei sorte, assim, sabe? Que poderia não ser. E eu também com a minha natureza de ser direto. Né? Eu toda a vida na minha família fui largamente criticada e até ignorada porque eu falava as coisas que eu pensava. Eu disse, olha, eu não gostei de sua roupa, mas tudo bem, porque perguntou para mim, você gostou? Não, quer dizer, não sei, fica estranha. Pronto, chata, sabe? Nossa, não gosto de nada, não sei o quê. E assim era com tudo. Quando eu fui para São Paulo, eu me senti encaixada. Eu falei, é aqui que eu devia ter nascido, porque esse povo é igual você falou, é direto, vamos lá, o branco é branco, o preto é preto, e o cinza eu tô te dizendo, agora é cinza. Lá em Minas né? Vamos, e isso é muito difícil para mim. Então aqui, além deles serem divertidos, eles têm essa tendência a ser diretos. Às vezes são demais, e às vezes dói, né? E aí eu tenho que dizer, olha, sabe, mas também não tem muita dificuldade de lidar com essa questão mais no âmbito profissional, não. Assim, né? Vou e digo, olha, eu sei que você falou, não foi bom, não gostei, pronto. E eles atendem bem a isso, recebem bem. Então, nesse caso, é melhor. Mais difícil é com os pais, porque aí você já está entrando em outra seara, que é na família, na cultura deles, né? Aí já é difícil. Já é mais íntimo. Então, não é privilégio só meu. Mas sabe uma das coisas que eu achei interessante você falar, que vocês têm alunos de várias localidades, são várias comunidades dentro de uma só.
E antes da gente começar a gravar, eu estava contando para a Fê uma experiência que eu tive ontem. Ontem eu fui trabalhar numa casa, numa festa muçulmana. E é muito interessante, assim, aí eu fiquei pensando assim, gente, quando no Brasil eu ia ter acesso a tantas culturas diferentes, sabe? Porque a gente sai, a gente quer conhecer uma cultura nova, tem alguns valores que a gente carrega com a gente, mas a gente está aberto, na maioria das vezes, quando você sai do seu país, você está aberto a conhecer culturas diferentes. E como aqui, e você aí na escola, a gente consegue ver tanta cultura diferente e entender, sabe? Você consegue olhar para aquela cultura e falar, olha, cultura muçulmana, olha, cultura brasileira, olha, cultura asiática. Eu acho isso tão fantástico, isso acrescenta tanto para a gente como ser humano, não é? E acrescenta para as crianças também. Exato. Sabe? Então, o meu filho chegar em casa zangado porque o fulano fez tal coisa, eu falei, meu filho, mas espera aí, isso no país dele acho que é normal. Como normal, mãe? Não, vamos ver. Né? Aí começa a querer entender e a pesquisa. Afinal é. Então, isso dá para eles também essa flexibilidade na relação com o outro, né? E dá para nós também. Né? Eu, outro dia, fui comentar com meu filho dessa cliente que eu tenho que é muçulmana, e aí falei com ele, você sabe, Pedro, como que é? Ele tem 13 anos. Aí ele, mãe, eu sei, eu tenho amigos que são muçulmanos, eu tenho amigos que são mexicanos, eu tenho amigos que são do Vietnã, eu sei. Aí ele foi contando um pouquinho de cada colega. Aí eu falei, gente, essa vivência não tem dinheiro que pague. Não tem. O que ela está vivendo no dia a dia dela, sem precisar ir. Claro, para você saber mais, você tem que estudar. Mas a convivência é impressionante, o tanto que a gente aprende, né? Muito. É verdade. E como eles têm, eu vejo assim que os meus, eles têm uma chave que eles mudam. É muito engraçado. Quando eles estão com os colegas americanos, eles fazem tchim, e eles viram americanos. Aí quando tá com os brasileiros, muda a chave e vira brasileiro. E fala. Mas dá água pro vinho, dá né? Água pro vinho. O meu aprendeu com essa vivência dele meio traumática naquele primeiro momento lá. Ele aprendeu a falar português luso daqui e acabou. Nunca mais. Tanto é que outro dia vieram uns rapazinhos aqui em casa da escola, ele já está, né, no ensino médio, e aí os meninos vieram e disseram, olha, a gente levou muito tempo para descobrir que o Bernardo era brasileiro, porque ele fala mesmo português daqui. Né? Então, isso é legal. Isso eu acho muito bacana e é assim que eu gostaria mesmo que acontecesse. E como para eles é mais fácil, né? De perder o sotaque, de falar perfeito, né? Outro dia também, eu fui num restaurante com meu filho e o cara que veio nos atender achou que ele era americano. Quer dizer que já tá com o sotaque ali. Não, né? totalmente. Se você vê ele falando, você fala assim, não tem nem cara mais de brasileiro, nem tem. E na idade deles, aqui pelo menos, as crianças falam pra dentro, assim, né? E aí outro dia, onde que foi? A gente foi no banco. Tá, e aí a mulher do banco tava conversando com a mulher do banco sobre o negócio, e a mulher começou a falar com ele. Ele responde, eu não entendi nada que ele respondeu. E ela entendeu. E ela ficou conversando, e eles ficaram falando, parecia que eles estavam falando outra língua, porque tipo, ele entrou no modo, vou falar igual adolescente americano, sabe assim? No modo nativo. É interessante mesmo, é interessante. Falei, nossa, o que é isso? Como assim, né? É rápido, aprendem rápido. Ô Silvia, agora, tô curiosa para saber, a gente ouve várias coisas sobre como os brasileiros são vistos e recebidos, né, aí em Portugal, né? Você gostaria de falar a sua impressão sobre isso? Então, aí de novo eu fico nesses meus dois mundos aqui, né? Um é dentro da comunidade Waldorf, que a gente vive ali muitas horas do dia, muita festa escolar, muito convívio que traz para casa, dos amigos e tudo. Então é uma beleza.
não tenho nada a pontuar nesse sentido, a não ser agradecer ter encontrado esse grupo tão acolhedor. Mas o mundo dos portugueses é um povo muito fechado, né? É um povo que viveu uma ditadura absurda durante muitos anos. É um povo muito aguerrido, muito da terra, muito do trabalho. Então, um povo assim, meio mineiro, assim, aquela coisa meio fechada, né? E eu descobri, quando eu cheguei aqui, que as mulheres solteiras eram vistas com um certo olhar preconceituoso, sabe? E eu não entendia por quê, né? E aí chegou ao ponto que, assim, conseguir uma casa para alugar aqui no Algarve é muito difícil para um aluguel para longo tempo, né? Porque são casas que eles guardam para alugar na autoestação, né? Então pensa num lugar de férias, de praia, né? E aí é muito mais interessante para o dono da casa e estraga menos e tal ele alugar para pessoas que, né, Por por pouco temporada. tempo durante o verão do que lá entregar a casa para uma pessoa viver muitos anos, né? Então é uma luta, e aí nessa luta de procurar uma casa para morar, eu fui indicada por um amigo português. Ele falou: olha, eu estou saindo de lá onde eu estava, e ali a mesma família é dona de várias casas, assim. Então eu vou te indicar, você vai lá falar com o dono que tem casa livre, tá? Eu fui, o senhor me recebeu muito bem, disse que aquelas casas eram uma herança, que cada casa era de um dos irmãos, e que a casa que eu estava interessada era de uma irmã dele, mas que custava tanto, papapá. Bem dizer, a casa era minha, né? E ficou assim, e segunda-feira, isso era sexta, sábado, na segunda ele falou: olha, você me liga porque eu quero confirmar as informações que eu te dei com a minha irmã, porque agora está trocando, né, de aluguel, então ela pode querer mudar alguma coisa. Bom, tudo bem, fiquei toda feliz, já tenho uma casa. Segunda-feira o homem não me atende, na terça o homem não me atende, na quarta o homem não me atende, eu agoniada, que falei: vou perder a casa, ligo para o meu amigo. Digo: olha, você me ajuda aí, o homem não me atende, você consegue falar com ele, você é português? Tá. Aí ele atende o telefone. Aí ele me liga de volta dali um bocado e diz: olha, se uma coisa chata, mas ela não vai alugar para você. Eu falei: como? O que aconteceu? Não sei o que e tal. Não, você é brasileira, solteira. E ela falou que não aluga. E aí eu já tinha ouvido essa história e fui querer entender, né? E aí entendi o seguinte: há muitos 10, 15 anos atrás, começou a vir uma leva de pessoas do Brasil, e nós sabemos, né, que o Brasil tem camadas diferentes da nossa população, e aí aconteceu várias vezes de mulheres se envolverem com homens casados, eles acabarem separando, e elas irem levá-los para o Brasil para eles comprarem lá um terreno, uma coisa para elas, enfim, no final nem o cara ficava com a família e nem ela ficava com o cara, e ela, né, aproveitava da situação. Então parece que foram várias vezes que aconteceram isso, em várias situações diferentes, e criou-se esse estigma com a mulher brasileira solteira, né? E claro, claramente que esse preconceito vem dos mais velhos, né? Os jovens praticamente nem falam disso, e tem uns que pedem até desculpa e se envergonham. E eu nunca tinha passado por um preconceito assim, imagina, né? Uma moça branca, de família de classe média, que estudou na faculdade, que estudou nos colégios particulares, não sei o quê, né? Que, enfim, fez viagens e fez coisas e tal. Vem para cá, a última coisa da minha vida que eu podia pensar é que eu ia sofrer um preconceito pelo minha identidade, meu ser, né? É brasileira, é mulher, vai seduzir os homens todos, é um perigo à solta essa daí, né? Segura. Mas olha que engraçado. Você começou a falar e eu me lembrei que existe um podcast que conta essa história.
Deve ter, porque assim, é muito forte. E daí, é claro, sofrer preconceito é uma coisa muito ruim, né? Ninguém quer, porque é um julgamento injusto, né? Você está sendo julgada por uma coisa que você não teve direito de se defender e já está rotulado e você já perdeu condições por isso, né? Então, é claro que isso me colocou nesse lugar da reflexão profunda, porque, sincera e honestamente, isso pouco me prejudicou nada, né? Assim, a vida encaminhou as coisas de outra forma, né? Claro, na hora você fica com raiva, você fica bravo, não sei o quê, mas, assim, no resumo da história, isso, sabe, nunca foi para mim um impedidor de coisas grandes, assim, que me desgraçasse, nada disso. Mas eu comecei a ver as pessoas que sofrem preconceito com outros olhos. Isso foi uma coisa. E a outra coisa foi, eu comecei a ver o Brasil com outros olhos, né? Porque eu comecei a ver que as pessoas que vinham para cá, e ainda muitas que vêm, né? Mas obviamente, não é assim para todos, mas que tem uma grande quantidade de pessoas que não tem nada a perder no Brasil, né? São pessoas que fazem qualquer trabalho, ou trabalhos muito simples no Brasil, que são pessoas que às vezes não têm formação quase nenhuma e que não tem nada a perder. E que se vão dar um salto no escuro nos Estados Unidos, que fala outra língua, vem dar um salto no escuro em Portugal, que fala a mesma língua, né? E que não precisa visto para entrar. Então, a pessoa entra como turista e por aqui fica, e vai fazendo a vida e traz a forma, o modus operandi dela que ela tinha lá no Brasil, né? Essa não sou eu, assim, né? Não sou eu e não é boa parte das pessoas com os brasileiros com os quais eu convivo aqui, né? Isso faz tem um parte monte de gente na mesma situação que eu, que assim fez uma universidade, que vem para um trabalho, enfim, e que tem uma outra forma de lidar com o mundo e com a vida que é muito mais comprometida com a ética, com a moral do que outras, né? Isso faz Então eu parte dos fiquei vendo que o valores, né? Brasil não é um Brasil só aqui também. Isso foi muito forte para mim, assim, sabe? Mas porque eu acho que isso faz parte dos valores que a gente traz da nossa cultura, né? E a gente vai carregar ele para onde a gente for. E aí a gente tem que ter na cabeça, quer dizer, os valores que você carrega são certos para você. Isso é fato. Não tem como você também falar que a pessoa, ela trouxe um valor, aquele valor não é bom para você, mas para a pessoa é. Então é difícil a gente. Eu acho que se a pessoa está numa situação onde a lei da sobrevivência é a mais importante na vida dela, né, justifica tudo, né? Então, tipo, preciso matar um leão por dia. A gente não sabe a realidade, né, da pessoa, né? Então, se essa é a lei ali, tudo é justificável, né? Então, quando você sai, você vai repetir esse modus operandi, né? E que é ruim e acaba trazendo um estereótipo, né, ruim, né, para nossa... Porque é isso, no Brasil tem muitas realidades acontecendo, muitos níveis, né, e tudo mais. É muito ruim também para se a gente sai e recebe uma coisa dessa, é menos inteligente, ou sei lá, tá sempre querendo, não é confiável, tá sempre querendo levar vantagem, né, assim, é ruim. Por exemplo, aqui, quando a gente tem uma ideia no Brasil de que americano é sempre certinho, né? Que faz tudo corretamente, e é ser humano. Então, não existe isso, assim. O que eu vejo que é diferente aqui é que, vamos supor assim, é mais velado, não é descarado, entendeu? Mas muitas vezes cometem erros não de maldade, de cometer erros mesmo, isso é bem comum, mas eles não ficam tentando te enganar, mas eles omitem informação.
Isso é muito comum. Uhum. Aqui, sabe? Uhum. Então é ser humano em qualquer lugar, né? Não tem essa, né? É isso. No fim é isso. As pessoas estão lutando. O que eu costumo dizer é que está muito difícil viver, né? As relações com as pessoas sociais, a confiança, seja em quem for, né? Botar o pão de cada dia em casa, confiar que os filhos vão estar com pessoas que são boas, né? Tudo isso tem sido cada vez mais difícil. Quando a gente pensa, né? Quando nós brincávamos na rua, né? E aí, quando os pais contam deles e tal, eu vejo que cada vez é mais desafiador. E isso faz com que as pessoas tenham atitudes, às vezes, que elas mesmas não, olhando para isso, falam, nossa, como que eu fui fazer isso? Elas se arrependem também. Mas o fato é, eu estou aprendendo que não podemos colocar tudo na mesma panela. Então, os brasileiros, né? Os americanos, os não sei o quê. Não, eu estou aprendendo isso. E como é que é a comunidade brasileira aí? Como é que é a comunidade brasileira aí? Olha, é grande, tem muito brasileiro, né? E no sentido assim, tem eventos... Você acha muito produto brasileiro, muita coisa, mas eu não estou em Lisboa, entendeu? Então, não tem aquela característica que a gente vê, às vezes, no noticiário, que tem grupos até políticos discutindo e passeatas. Eu não vejo isso. Sabe, agora no carnaval é onde você consegue ver os brasileiros mais em ação, né? E eu não vejo os brasileiros muito ativos aqui, sabe, assim, onde eu tô, porque aqui é um lugar de turismo, é muito misturado, tem muita gente, entendeu? Então é diferente. Então não tem, aqui no Algarve eu não vejo muito, e como eu não estou em Lisboa, eu não participo assim muito, mas eu tenho pessoas que eu convivo, que são brasileiras e tal, mas inseridas no meio social português. Assim. Entendi. Silvia, chegou o grande momento. Qual é o grande momento? É o grande momento onde a gente traz aquela pergunta para todos os nossos convidados, que é a seguinte: morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileira? E por quê? Olha, eu acho que morar fora do Brasil me tornou foi mais brasileira. Não mais brasileira porque eu pratico hábitos brasileiros, mas porque eu me reconheço como brasileira em função da diferença que é, né? Me tornou mais brasileira porque eu consegui entender melhor o Brasil olhando ele de longe, né? Coisa que eu não percebia antes, né? E assim, eu fico envaidecida com a nossa cultura. Eu acho que o que nós temos de mais lindo é a nossa cultura, né? E seja a música, seja a dança, seja a arte expressa, artes plásticas, olha, das mais diversas formas, né? Literatura, realmente é um tesouro. Então eu só valorizo o Brasil mais hoje, sabe? E gosto mais do Brasil. E você acha que os brasileiros conhecem o Brasil? Não. Acho muito pouco. É porque quando a gente fala isso lá no Brasil, as pessoas falam assim, eu não conheço todos os estados, então fica muito preso no aspecto ambiente, no aspecto físico do Brasil, né? Hoje em dia eu consigo falar melhor da economia do Brasil, da política menos, mas ainda consigo abordar mais, da geografia de não sei o quê, porque realmente primeiro que eu preciso falar do Brasil aqui, então o que eu vou dizer, né? E depois porque realmente o distanciamento é tudo. O distanciamento te faz esse olhar mais objetivo das coisas. Isso é interessante mesmo. Eu acho que isso acaba sendo um consenso, né, Fê? A gente tem visto
muito retorno sobre esse Todo mesmo convidado tópico. traz isso, né? É. Traz essa percepção, né, de que se tornou mais, e também essa necessidade de conhecer mais sobre você mesmo, sobre o seu país, para poder falar dele também, né, para poder trazer algo mais concreto, né, para as pessoas. E nessa de conhecer, você se dá conta, né? Você se aproxima e você fala, nossa, isso é muito rico. Tem coisas pequenas que a gente não tem noção. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente vem para os Estados Unidos, a gente vê que os bairros são meio padronizados, né, no geral. Então, as casas são todas meio parecidas e tal, né? E eu descobri há pouco tempo que você não pode escolher a cor que você quer pintar a sua casa. Aqui também. Eu descobri essa semana. Alguém me falou, eu pintei de outra cor e agora eu vou ter que pintar de novo. Uma brasileira. Exatamente. Eu falei, gente, se eu quiser pintar minha casa de verde, não pode pintar de verde. Então, nessas pequenas coisas, você vê, né, que a riqueza que a gente tem, né, de criatividade, de liberdade, né, que a gente não valoriza às vezes, né? Agora, tem uma coisa muito interessante, que é assim, eu acho que quando os brasileiros vêm para o exterior, eles deviam vir com o coração mais aberto para o que vai encontrar. E não com a ideia de que vai ter um Brasil para ele aqui. Sabe? Então eu tenho encontrado pessoas que ficam muito zangadas porque, mas você come isso, você não tem aquilo para comer. Não tem. Não, mas esse um dia chegou ao ápice assim, de uma pessoa falar assim, mas não tem queijo Minas. Eu falei, filha, não vai ter. Não você tem. Trouxe. A gente nota você tem que achar muito... um que parece. Né? Isso. Mas não vai ter, porque aqui não é Minas. Então eu acho que também tem essa ilusão de que eu vou sair do meu país, mas meu país não vai sair de mim, porque lá eu tenho que ficar na minha ilha. Eu acho que o bonito de você emigrar é você conseguir abrir o coração o máximo que der para você deixar que o mundo lá fora, para onde você foi, entre também. E saber fazer as separações, falar, não, mas eu quero ter um pouco da minha cultura aqui, então como que eu vou cultivar isso? Aqui tem grupo de samba, tem roda de forró, aí você perguntou, eu lembrei, tem as aulas de forró, você pode ir, e só dá alemão no forró, é divertidíssimo. Então, é isso, você vai dançar forró, mas você dança com o alemão que... Assim, às vezes vai, às vezes não, e tá tudo bem. Ao mesmo tempo, como dizer assim, aquela pessoa, aquele alemão que decidiu ir na aula de forró, ele tá vencendo tantas coisas dentro dele que a gente tem que bater palma. Não é verdade? É lindo. É lindo, eu acho tudo bonito, porque eu gosto de gente, então eu não sou uma pessoa assim, né, para fazer crítica disso, eu acho bonito, eu só acho interessante. Sabe, aquele ali requebra, esse aqui é durinho, esse quebra, aquele requebra. Bem, né? Mas por isso. Tudo lindo, entendeu? Porque tá todo mundo. E eles se divertem muito mais, porque eles não estão nem aí pra nada. Exato, exato. Sabe aquela coisa? Aqui não tem praia de nudismo, todos podem ir pelado na praia se quiser, não tem problema. E ninguém se incomoda com nada. Porque tá tudo bem, as pessoas aprendem a respeitar as diferenças, e é isso que a gente precisa nesse mundo de Deus. E eu acho que é muito respeitar. Isso também, a expectativa, né? Você vai para um forró fora do Brasil, você não vai encontrar o Brasil. Você é o Brasil ali dentro daquele forró. Então, o que você vai fazer ali é compartilhar um pouco, praticar o que você gosta e tentar ajudar a cultura nossa a não morrer, né? Porque é isso que a gente fica tentando fazer não, aqui e não fora. morre, o povo ama. Isso exato. não morre. Isso não tem você me lembrou, eu tive a oportunidade de dar uma aula aqui, e aí eu dei um pouquinho de forró, que o pessoal pediu, né? Só que eles eram todos estrangeiros. Gente, eles dançavam forró igual valsa, né? Aquela
É muito Eu falei, gente, mas interessante. dá para juntar mais um pouquinho? Aqui o juntar. pessoal, aqui o que é muito divulgado é a salsa e a bachata. Então, eu fui ensinar uma vez um americano a dançar, e ele dança salsa, e aí eu fui ensinar ele a dançar forró, eu falei, não, mas você tem que chegar mais perto. Tem que chegar mais perto, senão Dá um desconforto, né? E agora, também para colocar mais um tempero nesse caldo aqui, eu não contei ainda, mas o meu companheiro atual, com quem eu vivo já há 3 anos, é americano, de família portuguesa. Então, é Gente, mas uma você tá num família caldeirão, portuguesa hein? que migrou para os Estados Unidos, para Connecticut, e aí ele nasceu nos Estados Unidos, né? E sempre teve ligado com a família aqui, igual nós brasileiros também, que estamos lá ligados com a nossa, né? E depois de mais de 50 anos, veio morar em Portugal. Então, a minha casa é uma diversão, sabe? Ai, que Aqui a gente se delícia. diverte, porque a gente não fala nem brasileiro, nem português, nem inglês, é uma mistureba, e come-se também desse jeito, sabe? E agora tem um enteado que vem dos Estados Unidos passar de férias e fica uma temporada, e enfim, eu vou dizer, cabe tudo nesse caldeirão, sabe? Cabe tudo quando a gente tem boa vontade, quando a gente né, abre o coração e diz pode caber e tal. Então, eu acho que a gente já está chegando no final do nosso episódio e a gente sempre pede o convidado para trazer, né, o que ele gostaria de falar para as pessoas que estão imigrando. E eu acho que você sintetizou tudo. Esse estar de coração aberto para o novo, isso faz toda a diferença, porque isso ajuda a gente a se adaptar sem perder quem a gente é, que é o que a gente às vezes fica tentando lutar contra, né? Não precisa. Não, você não vai deixar de ser brasileiro. Eu como pão de queijo, sabe? Eu procuro polvilho e não tem hipótese, entendeu? Por favor, fala de vez trem em quando também. eu arranjo um feijão preto, faço assim uma pseudo-feijoada, porque não tem os pedaços todos. Mas o que você não pode esquecer jamais é o trem. Volta a falar trem. Volta a falar trem. Mais trem aí. Ai, gente, mas agora eu fui para Belo Horizonte, me esbaldei. Entendeu? Imagina. Que pena que esse episódio está acabando, viu, Fê? Que pena. Né? Ô, Silvia, você tem algum recado para as pessoas que pensam em migrar? O que você diria para elas? Eu acho que é isso. Eu acho que para quem quer emigrar, o mais importante é entender que nós estamos na terra de uma outra pessoa, de um outro povo, de uma outra cultura. Né? Então, quanto mais nós conseguimos abrir o coração para aquela cultura, mais fácil vai ser adaptar. E não precisa ter medo, você não vai perder a sua essência, a gente não perde. Né? Isso é muito arraigado em nós, não vai ter como. Mas que é preciso abrir os olhos e o coração para o lugar onde você vai. Não achar que o Brasil vai com você. Né? É você que vai trazer um jeitinho seu para adaptar com aquele lugar. Né? Acho que quando você tem, né, essa abertura, essa flexibilidade, e a outra coisa não há magia. Há seres humanos em luta em qualquer lugar. Então, é muito bom, mas tem isso, mas claro, o Brasil é muito ruim, mas, né? Então, assim, não tem lugar perfeito, não tem gente perfeita, não tem clima perfeito, né? Nada E há o brasileiro, via de regra, tem uma expectativa muito alta com o estrangeiro, com o exterior. E normalmente frustra-se muito. Eu vejo aqui as pessoas conversando comigo, eu não preciso ir longe. Né? E eu acho que o grande truque é abrir. Ser curioso. Seja curioso. Acho que esse
Tem muita coisa legal para ver, muita coisa bonita. Maravilha. Silvia, eu não tenho nem como agradecer. Amei conversar com você. Eu também gostei de botar essas ideias organizadas assim. Foi muito bom, assim, obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceito o convite. Eu sei que no começo a Silvia ficou, será? Deixa eu pensar, tá, mas eu falei, não foi? Foi, mas foi ótimo. Eu não tenho nem rede social direito, não tenho nada, não alimento isso, né? Então eu fiquei pensando, que big exposição e tal. Mas eu acho que é rico, acho que é válido, vocês têm feito um trabalho muito bonito. Eu também, quando vim para cá, vi muito podcast, muito áudio, pessoas que migraram, então ajuda também. Sim, exatamente. A gente pensa que ajuda a nós, porque ajuda a matar a saudade, ajuda a entender as situações. É muito inspirador também conversar com as pessoas e as pessoas que estão assistindo, né? Muitas fichas vão caindo ouvindo essas conversas, né? Que eu acho que é uma contribuição. Mas eu quero agradecer demais a sua participação e a gente está chegando no final do episódio. Eu vou deixar alguns recadinhos aqui, então sempre, todos os domingos a gente tem um episódio novo. Estamos terminando a segunda temporada, a terceira temporada está chegando, cheia de novidades. Queria pedir também para se inscrever no canal, recomendar, escrever nos comentários o que está achando, trazer sugestões de temas de pessoas, né? A gente quer muito ouvir o que o pessoal está pensando aí dos episódios. Isso mesmo, e sigam a gente no Instagram também, compartilhe, comente, dê like, e isso não é pra gente, é porque quanto mais vocês interagem, dão like, compartilham, mais a ferramenta entrega para mais brasileiros fora do Brasil, que esse é o nosso objetivo também. Então, temos também a nossa playlist Inspirações no Spotify. Então, todas as músicas trazidas pelos convidados estão lá. Você pode clicar naquele dia que você está mais saudoso e só ouvir música brasileira e se inspirar para seguir a semana. Essa é nova, eu não sabia. A playlist tá linda, assim, inspiradora, porque cada um traz aquilo, né, que mais te toca, né? Então imagina, tudo isso reunido num lugar só. E aí, que é só ir no Ó de Casa? É isso? Tem na descrição de todos os episódios, tem o link, né, para essa playlist no Spotify com as inspirações. Bom. Isso. Então o Ó de Casa vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo domingo. Tchau, pessoal! Ó de Casa! Ó de Casa!